Boa tarde, meninos, tudo bem com vocês? Então, eu vou começar a tratar de um tema que vocês já estudaram no sexto ano, tá bom? A gente vai dar uma revisada. Aqui eu vou tratar um pouquinho sobre reta numérica. Três tipos de reta numérica. A reta numérica normal, a que vocês conhecem, a reta numérica com números decimais e uma reta numérica com frações. Professora, eu não lembro o que é uma reta numérica. Lembra da régua? É só vocês imaginarem a régua. A régua seria o quê? Uma reta na qual essa reta, ela teria todos os números. Então, de ordem crescente, é claro. Então, por exemplo, eu tenho uma reta numérica aqui. Nessa reta numérica, eu vou identificar aqui o zero. Na reta numérica, depois do zero, vai vir o quê? O 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. O que eu queria destacar aqui para vocês? Eu queria destacar para vocês que numa reta numérica vai vir os números normais que vocês já conhecem e na reta numérica, à esquerda do zero, vai vir os números que são negativos. Ele vai vir um número, um sinalzinho na frente de menos. Então, por exemplo, do lado direito do zero, quando eu coloco zero, eu vou começar a colocar os números positivos. Esses que têm um maisinho na frente. Então, eu vou colocar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e assim sucessivamente, de ordem crescente, igual vocês sabem. Agora, aqui do lado esquerdo do zero, quando eu identifico, ele vai vir números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente. Eu só quero identificar para vocês, tá bom? Não, a gente não vai ficar estudando os números positivos e negativos, não. É só para vocês entenderem que existem os números positivos, aqueles com sinalzinho de mais na frente, e também existem os números negativos, os que têm um sinal de menos na frente, tá bom? Nessa reta numérica, ela vai enquadrar todos esses números. Então, reta numérica tá ok. Agora, reta numérica com números decimais. Lembra o que é números decimais? Números decimais são o quê? São números que têm vírgula. Então, por exemplo, aqui eu tenho o zero. As retas numéricas, se eu colocar o 1 aqui, do 0 para o 1, eu vou ter vários números, infinitos números. Eu vou ter o 0,1, o 0,11111, o 0,2, o 0,3 e assim sucessivamente. Se aqui eu tenho 5, aqui do lado do 5 eu vou ter o 5,1, o 5,2 e assim sucessivamente. Então, numa reta numérica, eu posso ter os números decimais e eles aparecem entre eles. Tá vendo aqui que eu deixei o espaço? Nesse espaço aqui, significa que eu tenho infinitos números, sendo eles decimais também. Agora aqui, nessa reta numérica com frações. Na reta numérica com frações, é do mesmo jeito. Eu vou ter uma reta numérica, por exemplo, eu vou colocar o zero aqui. Se eu colocar aqui 1 sobre 2, eu tenho uma fração. Aqui depois pode vir o 1 sobre 3, o 1 sobre 4, o 2 sobre 6. Então, eu descobri o que é uma reta numérica, que ela vai me dar infinitos números, sendo positivos ou negativos. Eu posso ter ela também com números decimais, aqueles números que tem vírgula, e posso também ter uma reta numérica com frações. O que a gente entende por isso? Que uma reta numérica tem infinitos números, independente se seja com vírgula, ou seja fração, ou seja positivo ou negativo, tá? Eu queria falar para vocês, mas só mostrar um pouquinho para vocês, porque vocês vão ver isso mais pro final desse ano. Sobre o plano cartesiano. Quando eu tenho uma reta numérica, eu tenho somente uma reta, não é? Essa reta, quando eu descobri aqui, igual eu coloquei para vocês aqui, essa reta numérica, quando ela é simples, ela é chamada de reta X. Agora, quando eu tenho um plano cartesiano,
eu vou ter uma reta numérica e eu vou ter outra reta numérica cruzando. Ela vai ser formada numa cruz. Tá vendo onde essa reta X e a reta Y se encontram? Aqui no meio aqui? Aonde ela se encontra é chamado de origem. Lembra que observa aqui anteriormente, aonde eu colocava o zero? Então, aonde eu colocava o zero na reta X e na reta Y, vai ser chamada de origem. Ou seja, vai ser aonde elas vão se encontrar. Era como se eu tivesse uma reta aqui, daquela que a gente fez numérica normal, e aqui estava o meu zero. E aí, eu vou fazer uma reta Y. Então, eu vou lá em cima do zero e vou colocar uma outra reta. E ela vai ser chamada de reta Y. Só isso. Então, no plano cartesiano, eu sei que eu tenho a reta X e uma reta Y. E aí, lembra lá que eu coloquei para vocês que quando eu tenho zero, eu vou ter do lado esquerdo todos os números positivos. Então, aqui para frente, eu vou ter todos os números positivos. Sendo eles decimais, sendo eles fracionários, tanto faz. Por exemplo, eu vou até colocar uns decimais aqui, ó, tá? E da esquerda do zero, lembra naquela reta numérica que eu fiz para vocês? Eu vou ter os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, os números que tem um menos na frente, tá? E aqui também eu posso ter os números com vírgula, eu posso ter os números fracionários. Então, identifiquei os números na minha reta X. Agora, eu vou identificar os números na reta Y. Na reta X, quando eu tinha uma reta numérica normal, vocês sabiam que do lado esquerdo ia vir os números direito ia vir os números positivos e do lado esquerdo ia vir os números negativos, não é? Agora, na reta X, na reta Y. Na reta Y, quando eu tenho um encontro aqui, todos os números que estão aqui do lado de cima vão ser positivos. E todos os números que estão embaixo vão ser negativos. Então, vamos lá? Aqui eu vou ter um mais 1, um mais 2, um mais 3, um mais 4, um mais 5, e assim sucessivamente. Os números fracionários, os números decimais do mesmo jeito. E do lado de baixo eu vou ter os números negativos, o menos 1, o menos 2, o menos 0,1, o menos 1 sobre 2. Então, tá vendo? No plano cartesiano, vamos relembrar. Eu vou ter uma reta numérica, nela vai ter todos os números, infinitos números, sendo eles decimais, fracionários ou negativos. E eu também vou ter um plano cartesiano. No plano cartesiano, eu vou ter duas retas que se encontram. Elas se encontram onde? No zero. O zero é chamado de origem. Quando o zero é chamado de origem, eu vou colocar do lado direito os números positivos, do lado esquerdo os números negativos. Na reta Y, essa que está em pé, eu vou colocar os que estão lá em cima, os números positivos, e os números que estão embaixo, números negativos, ok? Até aí?